Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estou de volta aqui com a Marilene, da Visa Immigration. E estamos aqui de volta com o nosso Talk and Drive. Hoje não estamos muito drive, né? Estamos aqui num congestionamento. Pois é, e o Canadá também tem congestionamento. Pois é. Então estamos aqui no Talk and Stop. Pois é. Estamos no meio do Stanley Park, para quem perguntar. Tá tendo um evento grande na cidade, então assim, acho que congestionou demais aqui. Para quem não sabe, nesse Talk and Drive de imigração, a gente responde as perguntas que vocês, meus queridos, mandam referentes à imigração. Então, coloquem perguntas aí nos comentários que a gente vai adicionar um banco de dados e vai responder. Hoje a gente tem uma pergunta gigante que fala sobre vários assuntos, né, Marilene? Isso mesmo, então, acho que só essa pergunta vai ser o Talk and Drive todo. Quem mandou pra gente foi o Vitor Monarim Tristão e ele colocou o seguinte: estou no ensino médio ainda, pretendo fazer engenharia mecânica, tenho interesse em migrar e acredito que inglês não será o problema. Que decisões e atitudes eu deveria tomar daqui para frente com a intenção de me preparar para a imigração e estar pronto no futuro? Fazer uma pós-graduação aqui no Brasil, fazer uma graduação aqui em um college no Canadá? É de extrema importância tentar um college no Canadá ou a educação no Brasil é suficiente? Vamos por partes, né? Tem mais coisa, né? Tem bastante coisa. Então Como tem bastante coisa, vamos quebrar a pergunta dele em partes para a gente responder, né? Legal, então deixa assim. Tenho interesse em imigrar e acredito que inglês não será um problema. O que eu faço, né? Da onde começar? Para quem tem interesse em estudar engenharia, essa é uma questão bem complicada, na verdade, né? Porque a área de engenharia é uma área regulamentada tanto no Brasil quanto no Canadá. Tanto engenharia quanto medicina, né? Isso, engenharia, medicina e outras profissões também, né? Enfermagem, né? Advocacia. Então, todas essas profissões que são regulamentadas, para que você possa exercer aqui no Canadá, você vai ter que passar por um processo de validação do seu diploma, que muitas vezes também requer que você estude um pouquinho aqui, faça testes para poder ter a licença para atuar aqui no Canadá, tá? Então, quando a gente fala de profissão regulamentada, tá? É preciso pensar duas vezes se não vale a pena já fazer o processo aqui no Canadá. Agora, programas de engenharia, programas de medicina, nem sempre, né, na maior parte das instituições, não estão abertos a estudantes internacionais. Olha só, hein? Exatamente. Não sabia então, disso. Existem alguns técnicos disponíveis, né, mas você só conseguiria, na maior parte dos casos, ter acesso ao programa mesmo de engenharia ou medicina, uma vez que você fez o processo de imigração. Tá? Então é um problema, né? Porque se você é novo, você ainda não tem a formação necessária para você emigrar e você não pode fazer o curso. Qual seria a solução nesse caso? Existem alguns cursos, né, que estão disponíveis. Assim, eu não conheço esses cursos aqui em Vancouver, mas, por exemplo, eu tenho um curso em Victoria, tenho um curso em Toronto, que são técnicos de engenharia, né? Esses casos em específico são engenharia civil, se não me engano, tá? Existem outros cursos, por exemplo, né, que é mais ligado para a parte de tecnólogo, que são abertos a estudantes internacionais, tá? Então essa pode ser uma opção. Quando a gente fala de medicina, você pode optar, por exemplo, por medical assistant, né? Quando a gente fala de odontologia, você pode pensar numa pessoa que faz a limpeza, né? Um técnico de odontologia, né? Um higienizador, digamos assim, né? Então, porque no Brasil é o dentista mesmo que faz, mas aqui é uma outra profissão, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de profissão regulamentada, tá? Se você já atua nessa profissão, ou seja, se você já é médico, se você já é engenheiro, se você já é dentista, o seu diploma é aceito para o processo de imigração, tá? Então, são duas coisas diferentes também, né? Uma coisa é o diploma ser aceito para o processo de imigração e você ter pontos para aquele diploma. E outra coisa é você poder exercer a sua profissão aqui no Canadá, tá? Então, se você já é engenheiro no Brasil, ou no seu caso, Vitor, que nos passou a pergunta, se você quer estudar engenharia no Brasil, isso faria com que o seu plano fosse pelo menos para daqui 5 ou 6 anos, né? Até você completar a faculdade, até você ter um trabalho de pelo menos 1 ano na área para poder qualificar para a imigração, a gente sequer pode dizer que vai existir ainda programas de imigração. Né? Então, quando a gente fala de qualquer planejamento que seja de médio a longo prazo, a gente tem sempre que considerar o risco de que o programa pode mudar ou simplesmente deixar de existir. A coisa é imprevisível mesmo, né? Não dá para saber. Existem vários fatores, né, que podem mudar
que são fora do nosso controle e que podem afetar nas políticas de imigração. Então, assim, quem faz as leis de imigração é o governo canadense. Se alguém entra no governo que é anti-imigração, por exemplo, eles podem fechar os programas de imigração. Isso já aconteceu no passado, né? Olha, já aconteceu? Foram fechados e foram abertos novamente, foram abertos com novas condições, com condições diferentes, então isso acontece o tempo todo, né? Então, por exemplo, quando houve o 11 de setembro, né? Então, o governo canadense também ficou um pouco preocupado em relação ao imigrante que ele estava atraindo para o Canadá e fez uma revisão dos processos, né, antes de reabrir os programas novamente. Então, assim, a gente está sujeito a uma série de situações que não há como prever se vai acontecer ou não e que podem influenciar nos processos de imigração, né? O fato do processo estar disponível ou não no futuro vai depender de uma série de outras coisas. Então, assim, se você quiser assegurar a sua imigração um espaço de tempo menor, num prazo menor, o ideal é que você venha estudar aqui no Canadá, tá? Se você fizer qualquer programa de estudos de 2 anos, você vai ter pontuação adicional para imigração por você ter estudado aqui. Quando você estuda num programa que seja de degree, né? Por exemplo, um programa de bacharel, um programa de pós-graduação aqui no Canadá, numa instituição privada ou pública, ou quando você estuda numa instituição pública ou com fundos públicos, você terá o direito do Post-Graduation Work Permit, né? Então, vindo mesmo que para um curso técnico de engenharia, por exemplo, né? Você poderia usufruir do benefício na sequência de ter o visto de trabalho, né? Com o visto de trabalho explorar opções de trabalho e ter pontuação adicional também pela experiência canadense, concluir o seu processo de imigração e então pensar em estudar engenharia aqui no Canadá. Então, essa pode ser um caminho que é um caminho longo, pelo menos você vai estar assegurando que você já está aqui no Canadá e que você está usando de outros caminhos para que você possa migrar num curto período de tempo. Então, falando nesse projeto, né, você, por exemplo, estudando esse curso técnico de 2 anos, trabalhando pelo menos 1 ano depois disso, porque você vai ter o visto de trabalho no Canadá, você está encurtando o seu prazo de imigração para 2 a 3 anos, e o que seria no Brasil depois de você se formar no curso de engenharia, que seria entre 5 e 6 anos. Assim, vamos ser sinceros, não é uma coisa barata, né? Nesse caso, mas é uma coisa mais rápida e, entre aspas, assim, mais garantida, né? Seria isso. Sim, então assim, quando você fala de investir numa faculdade privada no Brasil, os cursos de engenharia também não são muito baratos, é verdade, né? Então, no final do dia pode ser que você não vai gastar muito mais não vai ser tão grande aqui no Canadá para fazer um técnico, né? Acho que vale a pena fazer a conta mesmo, né? Na ponta do lápis. Você é engenheiro, quer ser engenheiro? Faz a conta aí, meu querido. Exatamente. Tá, se prepara. E assim, e aí você teria que fazer esse curso técnico, primeiro, que não deixa de ser uma boa ideia, já que você vai ter acesso ao mercado de trabalho num período menor de tempo do que você teria se fosse esperar a sua formação, completar seu processo de imigração e aí sim poder ter acesso à educação canadense, que o valor, na verdade, dos estudos aqui para quem é residente permanente ou cidadão canadense é muito menor do que é para estudante internacional, né? Então, no seu caso, eu diria que esse seria o plano, né? E para todo mundo que ainda está novinho, né? Está saindo do segundo colegial, não dá para emigrar quando você é menor de 18 anos, não dá para pensar em emigrar se você não tem uma graduação, se você não tem experiência profissional qualificada, né? Então uma experiência numa profissão que seja considerada skilled worker, né? Então o caminho nesse caso seria sempre o processo de estudos. Boa dica, sim. Tá certo? E tem mais pergunta? Ele fez um monte de perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que decisões e atitudes eu deveria tomar daqui para frente com a intenção de me preparar para a imigração e estar pronto no futuro? Bom, para você se preparar, né, nesse caso, se a gente estiver pensando em realmente você vir estudar no Canadá, a forma de você se preparar é conhecendo bem o inglês, porque se você vier para um programa de estudos aqui no Canadá, né, você vai precisar bastante do inglês até para ser aceito na faculdade. Se concentra no inglês. Isso, então vamos lá. Devo fazer uma pós? Não, eu acho que se você fizer uma engenharia no Brasil para depois fazer a pós, vai longe, né? É muito tempo pra gente falar o que vai ser válido, né? Na época que você estiver pronto, que você estiver preparado para emigrar. Então, para quem já é engenheiro no Brasil ou tem uma profissão no Brasil, já tem uma pós,
com certeza essa pessoa qualifica para emigrar, né? Aproveitando essa pergunta, deixa eu fazer uma que também já fizeram. A pessoa é engenheira. Vale a pena fazer uma pós no Brasil? Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Vou ganhar alguma pontuação melhor com isso? Vai valer a pena ou é melhor deixa as qualificações que eu já tenho para tentar? Na verdade, depende, né? Quando a gente fala do Express Entry, a gente está falando de 6 fatores de seleção, né? Entre eles a idade, o nível acadêmico, a experiência profissional, o inglês, uma segunda língua, né? O francês, e também se a pessoa tem algum parente aqui no Canadá, esse parente precisa ser de primeiro grau, se a pessoa tem alguma experiência ou vivência aqui no Canadá, ou o esposo, se tem alguma experiência ou vivência no Canadá, ou se o esposo teve o teste de inglês. Então tem uma série de fatores, né? Mas esses, digamos, 5 principais fatores são os mais importantes para a gente considerar para o processo de imigração. Então, idade, nível acadêmico, experiência, inglês e a segunda língua, que é o francês. Então, quando a gente fala de francês, na verdade, o número de pontos que você ganha por saber francês é muito pequeno. Olha só. Não vale a pena. Então, tem muita gente que começou a estudar inglês, parou no inglês intermediário, começou a estudar francês, parou no francês intermediário, não foi uma boa decisão, né? Então é melhor que você tenha qualquer uma dos idiomas. Se concentra bem em um dos idiomas. Exatamente, avançado, para então você usar apenas esse idioma com uma pontuação bacana para a imigração. Agora, a segunda língua oficial, para quem tem inglês e francês, e o inverso também é verdadeiro, né? Se a pessoa quiser colocar como primeira língua o francês e segunda língua o inglês, tem só realmente se for necessário pela questão de pontos fazer a prova da segunda língua, porque normalmente você só ganha 4 pontos. Nossa. E se você não precisa desses 4 pontos, ele no ranking, né? Se não for muito relevante para sua pontuação, eu acredito que não vale a pena, né? Depende de cada caso, né? Agora, vamos supor, a pessoa já é engenheira no Brasil, já tem experiência profissional, quer saber se vale a pena fazer uma pós-graduação ou não? Depende, né? Então, assim, essa pós-graduação ela vai ser de pelo menos 1 ano. Daqui a 1 ano, ele vai ganhar 1 ponto para elegibilidade da pós-graduação. Ele vai perder pontos para a idade, né? Porque você tem uma determinada pontuação para a idade também. Então, se ele estiver dentro daquele range que não mudar a pontuação da idade, né? Não diminuir, talvez valha a pena. Pode valer a pena, mas é lógico que a gente tem que colocar também a questão do tempo e da oportunidade, né? Então, mesmo que a gente está falando para uma pós de 1 ano, será que daqui a 1 ano o processo de imigração vai continuar o mesmo? Será que o processo vai estar aberto? Será que vai ter mudado alguma coisa? Vai ter lista de ocupações? Se tiver lista de ocupações, a sua ocupação vai estar na lista? Será que vai ter cota? É um mistério. Né? Então, quando você fala assim de deixar pra frente, né? Então, algumas pessoas me procuram, olha, eu tenho um plano de migrar daqui 4 anos. Eu tenho um plano de migrar daqui 2 anos. Já me procuraram perguntando que tinha plano de migrar daqui a 15 anos. Como assim? É pra aposentar, né? Meu querido. Então, não é possível fazer um plano de migração para tão longo prazo assim. Eu diria que o plano de migração é sempre de curto a médio prazo, né? Curto prazo é para você começar a se preparar, a médio prazo é para você realmente estar aqui no Canadá, né? Então, se for um programa a longo prazo, eu diria que eu só considero que a gente comece a planejar desde agora se a decisão for vir através de um college. Então, ele vai ser de longo prazo, porque a gente vai fazer o processo de escola primeiro, né? E se em alguns casos você precisa da pontuação do college, precisa da pontuação da experiência canadense, você vai ter que esperar o college ser concluído, esperar mas você já está aqui, né, pelo menos. Isso, mas assim, tem as vantagens de você poder estar aqui, usufruindo dos benefícios de morar no Canadá, né? Da segurança, da estabilidade. Então, acaba que o seu plano no final do dia é de curto prazo, porque você já pegou as suas coisinhas e já mudou para o Canadá. Garantiu, Exatamente. Isso direciona para a próxima e última pergunta do Vitor, né? O certificado brasileiro é bem visto e aceito? Bom, respondendo essa pergunta, o certificado brasileiro é bem visto e aceito, mas para a área de engenharia, você não consegue atuar como engenheiro sem validar o seu diploma do Canadá. Então, você vai ter que usar esse diploma assim, você pode usar esse diploma para imigração, para você ter pontos como nível acadêmico, né, como educação, né, mas você não pode usar esse certificado
para você chegar aqui já atuando como engenheiro. Antes disso, você vai ter que passar por um processo de validação do seu diploma. Tá bem? Legal, bacana. Então, acho que é isso. Foi só uma pergunta, mas foram na verdade, Tonelada de perguntas. uma tonelada de perguntas numa mesma pergunta. Então, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta a contento. Eu espero que eu tenha ajudado a outros também a entender como funciona o processo, né? Lembrando que, de novo, né? Tem a questão da oportunidade, que é, se você tem a oportunidade de vir agora, venha, né? Tempo é importante, a gente não sabe o que vai mudar lá no frente, né? Então, se você já tomou essa decisão, não perca tempo. Entre em contato com a gente, marque uma consulta, faz o free assessment e vamos dar início no seu plano. É isso aí. Bacana. Marilene, fala um pouco da Ivisa aí pro pessoal. Ok, então a Ivisa Immigration é uma empresa de consultoria de vistos e processos de imigração. Estamos baseados aqui em Vancouver, mas atendemos a todos os brasileiros em qualquer lugar do mundo. Então, se você já tem a sua decisão, se você tem interesse em imigrar, se você não fez a sua decisão ainda, mas quer saber mais sobre o Canadá, quais são os processos, se você qualifica, entre em contato com a gente. Bacana. É isso aí. Então, mande suas perguntas que a Marilene vai voltar aqui pro Talk and Drive de imigração. Espero que tenham gostado. Gostaram do vídeo? Joinha, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal e beijo no coração. Beijos. Valeu. Tchau, tchau.